Todos já ouviram falar da besta 666, o anticristo, Lúcifer, o demônio e todo o mal vinculado a estas figuras. O que poucas pessoas sabem é que um homem se intitulou a besta 666. A primeira ideia que pode nos vir à mente é tratar-se de um louco, um facêmora, um acelerado da pior espécie. Só que este homem se diz o maior amigo da humanidade, herdou uma imensa fortuna, gasta em editar livros que divulgavam sua filosofia libertária, telema, que ele dizia vir diretamente dos dirigentes invisíveis da Terra, a grande fraternidade branca, enquanto outra parte foi gasta na criação de um centro de estudos de magia, na ensolarada Sicília. O nome deste homem era Edward Alexander Crowley, ou Aleister Crowley, como ficou mundialmente conhecido. Conheça agora o maior satanista de todos os tempos. Aleister Crowley foi um membro da Ordem Hermética da Aurora Dourada e influente ocultista britânico, responsável pela fundação da doutrina ou filosofia Telema. Ele foi o cofundador da Ordem Ocultista Astrum Argentum e eventualmente um líder da Otto. Ele é conhecido hoje em dia por seus escritos sobre magia, especialmente o Livro da Lei, o texto sagrado e central da Telema, apesar de ter escrito sobre outros assuntos esotéricos como a Cabala. Crowley também era mago, hedonista, usuário recreacional de drogas e crítico social. Em muitas de suas façanhas ele iria contra os valores morais e religiosos do seu tempo, defendendo o libertarianismo baseado em sua regra de faz o que tu queres. Por causa disso, ele ganhou larga notoriedade em sua vida e foi declarado pela imprensa do tempo como o homem mais perverso do mundo. Além de suas atividades esotéricas, ele era também um premiado jogador de xadrez, um alpinista, poeta e dramaturgo. Nascido na Inglaterra, no seio de uma família de abastados cervejeiros, teve uma educação esmerada em Cambridge e pretendia seguir a carreira diplomática por influência de seu tio. Todos os elementos para uma vida prosaica, tranquila e feliz se faziam presentes. Mas Crowley sonhou algo totalmente diferente. Seus interesses dirigiram-se para o alpinismo e xadrez, mas acima de tudo para a magia, que se tornou o grande objetivo de sua vida. Aleister Crowley se dedicou de corpo e alma em desvendar os seus mistérios e segredos, indo a fundo na sua busca, não se limitando por nada, derrubando todas as barreiras, experimentando todas as facetas da alma humana, de todas as formas. Crowley naturalmente era um usuário da magia em sua forma mais pura, ou seja, ele fazia sim algumas poções e outras coisinhas simples. Mas também mexia com magia negra, mexia com coisas pesadas, sempre atrás dos mais variados tipos de rituais, como invocação e maldições. Sendo assim, toda sua vida foi baseada em magias variadas. Muitos famosos o conheceram e o consultaram. Ele viajou pelo mundo todo, conheceu de tudo e fazia críticas pesadas quanto aos cristãos. Começou a ironizar a igreja e sua posição social. Fazia a mídia ver tudo. Assim se declarou como a besta, o que deixou as pessoas chocadas. Levando em consideração as magias pesadas que praticava constantemente e não tinha a menor vergonha de falar sobre o assunto e expor seus pensamentos, além de ter um apelido tão forte que as pessoas começaram a rotulá-lo como o próprio anticristo. Um fato acionou a veia de Crowley para o oculto e deu vazão à sua rebeldia.
Quando tinha seus excessos de inconformismo, sua mãe costumava chamá-lo constantemente de a grande besta. Numa dessas oportunidades, sua curiosidade se despertou. Ele foi procurar a passagem sobre o tema na Bíblia. Em vez de se horrorizar, ficou fascinado e concluiu que era essa a razão pela qual ninguém o entendia. Desde então, passou a se autodenominar a Grande Besta. 666. Com a morte da mãe, Crowley herdou uma fortuna que, mais tarde, quando passava por dificuldades financeiras, foi reforçada por outra herança de uma tia. Isso lhe garantiu uma vida de luxo e sem necessidade de trabalho desde os 21 anos até a sua morte, aos 72. Nesse trajeto e com a fortuna que ganhou, dedicou-se em tempo integral ao estudo das artes mágicas, absorvendo conhecimentos que o tornariam uma das personalidades mais conhecidas no mundo ocultista. No ano de 1904, Crowley estava com a esposa no Egito, quando ela teve uma série de revelações, que resultaram no Liber Legis, ou Livro da Lei, obra que é a base de toda a doutrina, que culminaria no surgimento do movimento telemista, os seguidores de Crowley. Porém, segundo certos historiadores, todos esses fatos estão conectados às práticas mágicas levadas a cabo pelo mago quando ele trabalhava em conjunto com Alain Bennett. Segundo se sabe, Crowley colocou em prática alguns dos ensinamentos contidos no livro sagrado de Abramelin, mas sem o devido preparo, que, em alguns casos, dura anos. E isso aconteceu sob efeito dos alucinógenos, que devem ter amplificado seus sentidos e iniciado um processo que gerou várias situações estranhas no futuro, envolvendo até a morte de várias telemistas. Alguns afirmam que, quando Crowley começava a compilar os escritos de Abramelin, automaticamente a sala em que ele estava se tornava escura como deu. Não importava se era dia ou quantas lâmpadas fossem usadas, a sala continuava escura. E, segundo testemunhas, vários sons estranhos, alguns horrendos, eram escutados. Foi então que o bruxo retirou-se para a Escócia e continuou seu trabalho sem as constantes reclamações dos vizinhos. Às margens do Lago Ness, ele intensificou suas atividades mágicas com invocações e transcrições de antigos rituais para uma linguagem moderna. Mas agora, as pessoas à sua volta diziam que a escuridão o acompanhava aonde quer que fosse e sempre havia fortes aromas no ar que atrapalhavam a respiração. Os fenômenos teriam cessado, mas retornaram quando sua esposa canalizou o livro da lei, no Egito. Ela entrou em transe e descreveu o deus egípcio Horus, que revelou a Crowley sua condição de profeta e dirigente de uma nova ordem esotérica, que seria maior do que todas até então. Para um estudioso como ele, isso era algo fantástico, mas difícil de acreditar. Crowley exigiu uma prova e a obteve. Horus, por meio de Rose, sua mulher, lhe disse para ir ao Museu de Pollack, onde ela identifica o deus representado em uma de suas formas, e a caixa na qual se encontrava sua representação levava o número 666. Convencido da veracidade do que lhe estava sendo apresentado, o bruxo iniciou a transcrição do livro da lei com a ajuda de Rose e da entidade que se denominava Iwas e que lhe revelou as diversas eras e o seu funcionamento. Ele compreendeu o papel de seus estudos e criou uma nova ordem que englobaria graus da própria aurora em um sistema maior e mais abrangente. Nascia assim a Astrum Argentum. Depois disso, ele abandonou Rose e partiu para a América, onde conheceu Lia Daisy, que se tornou a sua mulher escarlate.
fato que apregoava estar profetizado na Bíblia, pois ele realmente se considerava a encarnação da grande besta. Em seguida partiu para a Sicília, onde transformou uma fazenda abandonada em uma abadia, chamado-a de Templo da Magia. Ele misturava os seus rituais secretos antigos com práticas satânicas, muitas das quais não foram tornadas públicas por os seus herdeiros considerarem que o público ainda não estava preparado para as compreender. Atribuem-lhe mesmo missas satânicas em que se sacrificavam seres humanos. A informação fidedigna de que dispomos dá a entender que Crowley chegou a realizar algo parecido a uma missa diabólica, tanto pelos seus atos sexuais como pelos animais que sacrificava. Aleister Crowley usava em sua cabeça um chapéu com um símbolo satânico de seu deus, mais conhecido como Horus, símbolo bastante usado pela elite mundial. Quem já ouviu falar no Mágico de Oz? Foi uma homenagem do cinema ao deus deles, Horus. Nos anos que se seguiram, Crowley reuniu uma série de discípulos que se contrapunham àquelas pessoas que o viam como um inimigo, uma pessoa a ser combatida e destruída. O que atraía uns e afastava outros eram os mesmos fatores. Uma franqueza direta, a luta pelas ideias em que acreditava, seu inconformismo com as coisas que lhe eram impostas e uma personalidade que acreditava firmemente na magia como meio de mudar o mundo visível de acordo com a vontade humana. A queda de Crowley começou depois que uma pessoa morreu na abadia, em virtude de ferimentos recebidos durante uma punição. Crowley teve de abandonar a Sicília e sua esposa, que retornou a Londres. Tornou públicas as práticas realizadas na abadia e liquidou de vez sua reputação. O mago faleceu em 1947, tendo ao seu lado sua mulher Escarlate, que depois desapareceu misteriosamente. Aleister Crowley tentou por várias vezes, em seus rituais sexuais, conceber um filho com sua mulher Escarlate, que para ele seria o anticristo profetizado na Bíblia. Crowley morreu quase sem dinheiro, lutando contra um vício em heroína. O seu legado é, contudo, nada menos que colossal. O impacto Crowley sobre a cultura popular de hoje é perceptível em muitos níveis, seja através de referências diretas à sua persona ou através de obras inspiradas na Telema. Os exemplos mais óbvios da influência de Crowley sobre a cultura popular são as referências feitas pelos astros do rock, que estavam encantados com sua personalidade e filosofia, como os Beatles e Jimmy Page. Este homem viveu toda a sua vida usando práticas que, para Deus, é considerado abominação, e não a questão de querer insultar quem pratica tais coisas, ou tem este homem como uma referência em sua vida. Até porque cada um tem a sua crença, e é necessário primeiro respeitá-las. Porém, usando a Bíblia como referência, então sim, qualquer pessoa que usa de práticas ocultistas é para Deus considerado abominação. Que entre o teu povo não se encontre alguém que queime seu filho ou filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou qualquer tipo de magia, ou que pratique encantamentos, nem que seja médium, consulte os espíritos ou invoque os mortos. O Senhor odeia quem pratica qualquer dessas abominações, e é justamente por causa desses pecados que teu Deus vai expulsar aquelas nações em teu favor. Deuteronômio 18, 10 ao 12. Obrigado por assistir este vídeo, inscreva-se no canal. Se gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe nas redes sociais.
Até a próxima.